Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Matheus Guarato e hoje eu vou compartilhar com vocês como eu estudei e passei na CPA 20, uma certificação financeira para bancos, enfim. Na época, isso foi em 2022, se eu não me engano, não, 2023, começo de 2023, fevereiro de 2023. Eu trabalhava na Cressol, eu trabalhava na área administrativa da Cressol, né, setor de operações. E na época, aquela instituição ela tinha um convênio com o cursinho do Lucas Silva. Dentro de uma plataforma de RH, a gente tinha acesso ao curso dele, CPA 10 e CPA 20. Nesse momento, coincidiu com uma colega de trabalho, ela tinha feito essa certificação, certo? Direto a CPA 20, ela não tinha vínculo nenhum com a área comercial, ela também era da área administrativa. Então, na época, bateu essa vontade de fazer essa certificação, porque eu vi nela a esperança de eu passar nisso. Até então, não tinha nem essa vontade, porque eu não tinha nem expectativa de acreditar que eu conseguiria passar na certificação, certo? Então, ali ela me despertou, porque eu via ela como uma igual. Então, isso aí, de certa forma, me inspirou a fazer o curso também. Conversei com ela, vi como ela fez o preparo dela e tudo mais, quantas questões ela fez, enfim. E fui da mesma forma, fiz o curso lá, porque ela tinha feito pelo curso que a gente tinha disponível lá, que a empresa fornecia. Então, em cerca de uma semana, mais ou menos, eu consegui concluir o curso, né? Fiz todos os módulos. Se eu não me engano, sempre que eu concluía um módulo, eu ia lá e fazia algumas questões referente àquele módulo só, uma bateria de questões, certo? Por exemplo, terminava o módulo 1 sobre o assunto X, fazia questões só daquele assunto X, só daquele módulo, para me certificar de que realmente eu absorvi o conteúdo daquelas aulas. Terminava o segundo módulo, fazia da mesma forma. Quando eu concluí esses módulos, eu já tinha feito, sei lá, cada módulo eu fazia cerca de 20, 30 questões. Então, quando eu terminei os 7 módulos, eu já tinha feito 140 questões. Então, quando eu concluí o curso inteiro, eu comecei a fazer os simulados. A quantidade de questões que eu fazia era sempre a quantidade da prova, porque dessa forma eu já me acostumava com a quantidade de questões. Se não me engano, eram 60 questões, a CPA 20. Então, todo dia, pelo menos, eu fazia um simulado inteiro, uma prova inteira de 60 questões. Como eu tinha uma certa facilidade, porque eu fazia todo dia aquilo lá, passava a ser rápido, sei lá, em 20, 30 minutos eu conseguia concluir essas questões, porque não envolvia cálculo e tudo mais, e ela começava a se repetir. Então, além disso, além de fazer essas questões, inclusive um detalhe, quando eu concluí o curso, eu já fui esperançoso lá para fazer os simulados e tudo mais, testar, né, se realmente eu estou afiado. E no começo eu já vi que eu não tinha chance se eu não começasse a treinar, né? Se eu não me engano, eu fiz meu primeiro simulado inteiro. Depois de terminar o curso, eu acertei 50%. Então, eu entendo dessa forma. Tanto para certificações, quanto para outras provas, mesmo se você fez o curso inteiro, é muito difícil de você ser aprovado nele se você não treinar realmente com questões. Porque a prova, elas são questões, não são aulas. Então, fiz todo dia ali, pelo menos 60 questões, que era o simulado ali, que era a minha rotina diária. E também uma coisa que eu fazia bacana era que dentro da plataforma de questões que eu assinei, porque além do curso que a gente tinha grátis, eu assinei por conta própria uma plataforma chamada Top Invest. Deixa eu ver aqui já, Top Invest, vou até pesquisar, eu já mostro. Você pode assinar ela só a plataforma de questões, entendeu? Então você usa para simulados e tudo mais, se eu não me engano é R$30 por mês, R$28 por mês, e é como se fosse Netflix, né? Você assina, quando você quiser você cancela ele, enfim, sem ter compromisso nenhum. Então eu assinei ali por 30 dias, paguei, sei lá, 26, R$27 e cancelei no mês seguinte porque eu já tinha passado na prova, né? Então dentro dessa plataforma da Top Invest eu conseguia ter um gráfico que me mostrava, no módulo Y eu estou numa média de tanto, no módulo X eu estou com uma média de tanto. Então eu identificava, se eu não me engano, era o módulo 4, que era o meu cargo, né? Era o mais difícil. Então sempre que eu tinha um tempinho a mais, além de fazer o simulado diário, eu fazia mais questões daquele módulo que eu estava mais fraco, entendeu? Dessa forma eu consegui equilibrar ele para os outros, isso me deu muito mais chance de aprovação. Sempre que eu tinha, como eu tinha assinado essa plataforma, ela tem um aplicativo inclusive de celular, então dentro do celular, no horário de almoço, qualquer horário que eu tinha disponível, mesmo que seja pequeno, eu fazia uma quantidade menor de questões. Se eu tinha 20 minutos ali, eu ia lá e colocava 20 questões do módulo que eu quiser, rapidinho ali no celular eu fazia, então eu aproveitava qualquer tempo ósseo que eu tinha. O horário de almoço, se não me engano, na Cressol era 1 hora, então eu almoçava em 20 minutos ali e tacava a fazer questão. Entendeu? Eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer preparos intensos, mas por curto tempo.
certo? Por isso que eu me preparei por pouco tempo ali para a certificação. Além de fazer as questões, eu tinha aqui as anotações que eu fazia de resumos, que também eu lia ela diariamente. Conforme eu ia fazendo o curso, além de fazer as questões quando eu terminava o módulo, eu fazia anotações, só que no próprio computador. Eu uso o Google, a plataforma do Google, né, o Google Docs, e eu vou anotando lá como se fosse um Word, só que ele está na nuvem. Então, conforme eu vou atualizando, ele vai atualizando lá, vai salvando automaticamente. Então, eu vou até abrir aqui para vocês terem uma noção, tá? Só eu não sei ainda fazer edição, então eu vou abrir aqui do jeito que dá e vou apontar o celular para a câmera, para o computador mesmo, que daí vocês vão entender, tá? Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. Não consigo, não sei não. Eu vou virar aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Esse é o meu Word aqui no caso, né? Então aqui já tá pra senha, né? Que depois eu fiz a senha e qualquer coisa depois eu faço outro vídeo aí, como que eu fiz pra estudar pra senha, mas é a mesma forma, só que em maior escala, né? Por exemplo, tá módulo 1, aí é sobre o Sistema Financeiro Nacional, eu vou anotando tudo, e essas anotações que eu fazia, eu lia elas diariamente, porque elas são muito sucintas, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, que eu anotei sobre o Bacen. Eu anoto só coisas fundamentais que caem em questão, eu não vou anotar coisas informações sobrando. Eu não vou anotar muitas informações porque se ficar sobrando informação para mim não tem muita utilidade, porque eu quero bater o olho e eu quero que aqui tenha só coisas que eu não consegui gravar. Então, conforme eu ia lendo todo dia, quando eu via que uma coisa específica ali eu li e eu tô lendo ela à toa, eu já decorei ela, eu vou lá e apago ela do meu resumo, entendeu? Ou eu simplifico ela, tiro algumas coisas dela, enfim, para ela ficar o mais sucinta possível, para que eu possa ler ela de uma forma agilizada, para essa leitura não pesar no meu preparo, entendeu? Então todo dia, sei lá, em 20 minutinhos eu lia tudo isso aqui. Esse da série aqui tem 22 páginas, devia ter 15 páginas da CPA 20, alguma coisa assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no link do vídeo esse link do meu Google Docs para que vocês possam fazer uma leitura só para vocês entenderem que tipo de anotação eu fazia, certo? É bem simplificado, realmente para ter coisas aí, essenciais para eu bater o olho e falar, não, isso aqui é uma coisa que eu não consegui só escutar uma vez e decorar. Então, dessa forma que ajudou muito o meu preparo, porque eu lia todo dia. Então, as questões, ela já davam uma martelada na minha cabeça, inclusive, o segredo principal para aprovação, pelo que eu percebi aqui, são as questões em si. Tá? Então eu entendo que assim, ó, se você fez o curso e você não fez pelo menos 10 vezes a quantidade de questões da sua prova, por exemplo, a CPA 20 tem 60 questões, se você não fizer pelo menos 600, a tendência é muito forte de você reprovar. O risco é muito alto de você reprovar. Então eu indico para vocês, faça 600 ou mais. Se for fazer a CEA, por exemplo, faça 700 ou mais. Quanto mais questões tiver a sua prova, maior tem que ser a sua preparação em quantidade de questões. Eu indico pelo menos uma métrica de 10 vezes. Senão a tendência é muito forte de haver reprovação. Não porque você é burro ou coisa do tipo. É porque realmente você não fez um preparo suficiente para você conseguir essa aprovação. Deixa eu pensar o que mais. As anotações, fiz o curso e questões. Não tem muito segredo. Fiz ali 10 vezes a quantidade de questões, a tendência já é bem bacana ali de eu conseguir essa aprovação. Tá? Se eu não me engano, a minha prova ali, a CPA 20, eu acertei 90%, tá? Então foi bem tranquilo mesmo. Sempre dá um frio na barriga quando você clica concluir lá, mas foi bem tranquilo. E é basicamente isso aí, pessoal. Se eu esqueci de alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários. Eu peço para vocês que se inscrevam, esse é meu primeiro vídeo do canal, então se inscrevam, deem um like, se tiverem dicas aí de ideias para novos vídeos, coloquem aí, eu já vou fazer em seguida ali outros vídeos, já tem mais outras ideias, como que eu passei na CEA, como que eu passei no concurso da Caixa Econômica, que eu vou ingressar nele no mês que vem, inclusive. Então, dicas de bancos, por exemplo, como conseguir empregos em bancos, por exemplo, já trabalhei no Santander, já trabalhei na Cressol, no Sicoob, no Sicredi. Então, eu vejo que isso aqui é uma coisa que eu consigo agregar na vida de vocês, só preciso que vocês me ajudem ali a entender o que seria bacana de vocês escutarem da minha parte, tá bom? Mas era isso, obrigado e tenham um ótimo dia.